só já continuar daqui um segundo. Nós estamos fazendo um update aqui para ter uma ideia do nosso espaço. Temos mais outras pessoas se juntando. Estamos com uma conta alternativa. É por isso que a gente está enfrentando várias dificuldades aqui. Eles estão confirmando que tudo está bem para o presidente se juntar à live. E a pressão está alta agora, mas a gente já está conseguindo resolver todos esses problemas agora. Daqui a pouco eles vão entrar. Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha só, tudo que falar inglês aqui, se eles não fizerem a tradução, eu vou fazer a tradução com todos vocês. Eu estou aqui no estúdio e aí eu vou conseguir fazer a tradução, tá? Então, fique na live, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Eu já entrei aqui, pessoal, de acordo com que eles forem falando, vai fazendo a tradução automática e aí eu vou falando para vocês, tá bom? Compartilhe o nosso canal, se inscreve, tamo junto. Vamos lá ver isso aqui ao vivo. Vão poder falar os seus pensamentos aqui. O que está acontecendo para fazer com que isso seja possível de ter que enfrentar tudo isso da censura no Brasil? Olá a todos. Bom, só para poder voltar um pouco, a Constituição do Brasil... Só um momento. Todos aqueles que estão tentando falar agora no momento será cancelada para o presidente poder entrar nesse momento. Então vai cancelar todos para que o presidente possa entrar. Então agora daqui a pouco o presidente vai entrar, sem problemas. Basicamente, a Constituição do Brasil é muito mal lida. E ela é muito boa com a Constituição, que é a segunda depois dos Estados Unidos. A maioria dos outros países, para além do Brasil, não é tão diferente assim. Que eles estão fazendo a interpretação da Constituição a respeito da liberdade de expressão e a interpretação do judiciário deles, daquilo que eles estão interpretando, permite com que eles cometam essas atrocidades. É a interpretação deles e não a real tradução da Constituição. Como eles são comunistas socialistas, eles não querem um Estado livre. É isso que está acontecendo agora. A parte disso que está acontecendo, eles têm as mesmas palavras, têm a mesma coisa dos Estados Unidos. Então é muito parecida a Constituição do Brasil com a dos Estados Unidos, mas a interpretação é isso que eles estão errando. Especialmente com respeito à interpretação da lei. Mas eu também aprecio isso. Nós estamos esperando pelo Bolsonaro. Você pode fazer um favor para nós? Para se juntar ao Space? E para você remover a sua... Vocês podem tirar o requisito para poder entrar, para o presidente poder entrar, e aí vocês podem pedir de novo para vocês entrarem. Ele vai tirar 2 pessoas para o presidente poder entrar e depois volta a pôr. You are the federal deputy. Ele está falando. Você é um deputado federal? Você é um jornalista? Quais são os seus pensamentos a respeito disso que está acontecendo lá no chão, lá no Brasil? A respeito da liberdade de expressão. Boa noite a todos. Ana Paula Henke, agora que está falando. Sim, eu sou uma jornalista. Ela é uma atleta pro voleibol no Brasil. Ela participou dos Jogos Olímpicos. E agora, depois de me aposentar, eu me juntei ao ULCA, uma universidade dos Estados Unidos.
por uma assistência de programa, agora ela está fazendo jornalismo, já há mais de 10 anos, há quase 10 anos. É muito duro a ser um jornalista no Brasil, porque a censura nos escritórios dos procuradores. Agora nós estamos tendo praticamente como uma censura própria. Não é somente que eles vão acabar com a nossa mídia social, eles vão fazer muito mais. Não é só a respeito do Mark Schulenberg. Mas é isso. Bom, se eles quiserem fechar minha conta no Twitter, vão para lá, mas eu preciso de falar. Eu preciso de contar à minha audiência tudo que está sendo enfrentado no Brasil. A gente pode enfrentar prisão. Eu estou com medo de ir para o Brasil agora. Eu vivo na Califórnia. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu tenho receio. Eu vou no meu próprio país e eu tenho medo de entrar no meu próprio país. E eu entro com o meu passaporte americano. Porque ela tem medo de ser presa pelas palavras, pelas críticas, pelas decisões que a Suprema Corte tem tomado. Então isso é inconcebível. Os brasileiros estão precisando de ajuda para poder se comunicar, para poder falar para o mundo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num limite. Ele falou uma coisa, que ele falou outra, quando o presidente Bolsonaro vai a público. A gente está caminhando no escuro, a gente não sabe nem mais o que falar. Se o que vai falar vai levar a gente para a prisão ou não. Então, dependendo do que você fala, pode ser enviado um mandato de prisão para você ser preso. Eu quero agradecer a todos que estão esperando no espaço do X aí, que o presidente do Brasil já vai entrar. Deixa eu te perguntar uma coisa, congressista Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eu quero perguntar a respeito do seu pai. Eu quero perguntar para o seu pai se ele vai se juntar a nós. É uma pergunta pessoal que eu quero fazer. Ele foi o presidente. Ele foi censurado, ele foi quase morto, ele foi quase assassinado. Ele foi investigado por várias coisas. Quantas vezes ele quase foi preso? Teve alguma coisa sua confiscada. Posso te perguntar uma coisa? É uma pergunta para você e para o seu pai. E para você, Eduardo. Como tem sido para você, seu pai e para sua família nos últimos meses? Desde que o presidente Bolsonaro se tornou presidente e desde que Lula se tornou presidente? Uau, uma pergunta difícil. Bom, você se acostuma com essa situação. Eu sei que as coisas podem acontecer, mas que meus telefones foram confiscados, o telefone do meu pai foi confiscado. E meu pai falou publicamente que ele não tinha tomado vacina alguma. Então mandaram a Polícia Federal para sua casa. E ao mesmo tempo, essa corte, não interessa o que você fez, eles querem te destruir. E eles estão fazendo isso. Nós estamos tomando um risco. Quando eu pensei agora na palavra Henkel, muito claro aquilo que ela falou. A gente não sabe amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Segunda, a gente não sabe, a polícia pode chegar na nossa casa. No final de janeiro deste ano, a polícia chegou na sua casa, pegou o laptop do meu irmão, pegou os coisas do que era de jornalistas e confiscaram. O último nome dele era Lima. E o laptop foi preso pela Polícia Federal do Brasil. A gente, todo momento, eles estão importunando meu pai,
A gente tem medo a qualquer momento de ser preso. A gente pensa que a qualquer momento podemos ser presos. Mas a Suprema Corte, eles necessitam de pelo menos uma coisa mínima para poder prender. Eles não têm. Até a importunação de uma baleia, meu pai foi investigado. Meu pai estava com jet ski, aí a baleia apareceu. E ele passou 10 ou 15 metros de uma baleia. E tem um vídeo mostrando isso, que ele não importunou a baleia. Mas, mesmo assim, ele foi investigado por isso. Você pode imaginar, com a minha família, se a gente tomasse $1 dos pagadores de impostos, se a gente tomasse R$1 dos pagadores de impostos, nós, muitos escândalos com... Ele foi considerado culpado. E na corte que foi apontado pelo Lula, inocentaram o Lula. E ele foi solto. Não inocentaram, descondenaram. E ele foi solto. E aí ele pôde concorrer para presidente. Eles descondenaram ele. Os membros da Suprema Corte, indicados pelo Lula, eles descondenaram. We could not do that because one of the members of the Supreme Court went to the Congress and talked with 11 presidential political parties, and the president denied, they changed their minds and started to not approve anymore this bill. So it's a personal fight. É uma luta injusta. Tudo aquilo que eu sei, eu vou ao redor do país, eu vou a restaurantes, e as pessoas vêm a mim dizendo muito obrigado, por favor, não desista. E eu vou para as ruas, e em Copacabana eu estive lá também, as pessoas também, em São Paulo também, onde nós tivemos quase 1 milhão de pessoas na rua, e ainda assim, com isso, Cadê o povo do outro presidente? Cadê o povo? Eles não vão para a rua. Outra pergunta. Essa preocupação nossa, ainda bem que apareceu uma força vindo dos Estados Unidos, porque o governo Biden não cumpriu com a sua parte para que a liberdade de expressão se fizesse valer aqui para o Brasil. So he's saying that he's thankful that there's people in the United States, and a person in particular in the United States that we know who it is, that's finally voiced the concerns of millions of Brazilians today about censorship, because President Biden did not collaborate with pushing for liberty and freedom in Brazil. He was not an ally to defend and push for freedom for the Brazilian people. Essas pessoas são perseguidas. Pessoal, ele disse assim, porque o presidente não colaborou com a promoção da liberdade no Brasil. Ele não foi um aliado para defender e pressionar pela liberdade do povo brasileiro. Conforme ele for falando, não tiver a tradução, eu estou aqui para traduzir o que o Elon Musk está falando para todo o Brasil. Pessoal, vai compartilhando o nosso canal, o que ele acabou de falar significa porque o presidente não colaborou com a promoção da liberdade no Brasil. Ele não foi um aliado para defender e pressionar a liberdade do povo brasileiro hoje. Vai compartilhando o nosso canal, continue aqui que eu vou traduzindo aqui ao vivo com vocês o Elon Musk com o Bolsonaro. Algumas conseguiram asilo nos Estados Unidos, outras foram detidas, outras têm a Polícia Federal invadindo as suas casas para calar a voz da direita no Brasil. So there are people that have their social media accounts banned, their bank accounts shut down and frozen. There's exiles, Brazilian in exile due to the policies in Brazil. It just appears more and more consistent that this is a targeted objective to shut down conservative ideas and the conservative movement in general in Brazil. A esquerda
Pessoal, ele disse assim, ele na verdade, asilou muitas pessoas brasileiras devido a questões políticas do Brasil. Parece que cada vez mais consiste que esse é o objetivo direcionado para fechar ideias conservadoras e o movimento também paralisar o movimento conservador. Em geral, esses gastos políticos por desejo de justiça que muitas vezes compromete o povo brasileiro. Que tem o apoio da imprensa oficial. E nós não temos. E, obviamente, só restou para nós as mídias sociais. The left in Brazil has the direct alliance and partnership and support of the traditional media agencies in Brazil, the traditional media companies in Brazil. They have they're connected and they work together. So the only thing that the conservatives have on their side available to them to fight back on narratives or any information whatsoever is social media. President, I do have a question for you. You did mention the U.S. and one of my questions was about the involvement of the U.S., if any, in the investigation you're facing, in your passport being confiscated, and in you and your allies being censored. Was the U.S. or is the U.S. involved? Presidente. Pessoal, ele está dizendo aqui, a aliança direta entre a parceria e o apoio das agências de mídia tradicionais do atual Brasil, as empresas, no caso da mídia, que eles têm, estão conectados e trabalham junto. Então, a única coisa que os conservadores têm ao lado, à sua disposição para revalidar as narrativas ou qualquer informação do presidente da mídia social, uma das minhas perguntas foi sobre o envolvimento da investigação dos Estados Unidos, que você está enfrentando em seu possível, na verdade, na confiscação, no sentido de bloqueio, né, das mídias aí do X. E se você e seus aliados foram censurados fora os Estados Unidos ou nos Estados Unidos estão envolvidos. Aí ele continua, pessoal, vamos lá. Ele quer elaborar na questão do envolvimento dos Estados Unidos na censura e na política brasileira, se o senhor puder elaborar um pouco mais. Eu acredito, você entende sobre isso? Eu acredito que tem a censura que veio dos Estados Unidos para cá para ajudar um governo de esquerda. Não temos provas sobre isso daí. A gente espera que o trabalho que está sendo feito pelo Congresso Nacional, os depoimentos que vocês terão no Congresso dia 7, bem como é possível ida Elon Musk para falar também da sua posição, o que ele tem de informações, pode nos ajudar aqui no Brasil. He believes that there was absolutely an alliance from the Biden administration with the left in Brazil. He doesn't have the exact evidence in hand to say so, but he does believe that. He is looking forward to the hearing that is taking place in Congress, May 7th, which is this upcoming week, for the hearing in the U.S. Congress about censorship in Brazil. He spoke about Elon Musk participating and providing more information on what the exact details of the censorship was, but he's looking forward to that. President, this will be just for the audience. As you know, the president's first alternative account was censored. His main account was censored, and he's now using an ally's account to speak with us, to be able to simply speak on a social media platform. That's just for the audience. But Mario, the next question for the president, the former president, is the following. Mr. Bolsonaro, you were the president of the fourth largest democracy. You are being blamed for an alleged coup. You're being censored. I'll continue. Translate this and I'll continue, Mario. Presidente, o senhor foi da quarta maior democracia do Brasil. O senhor está sendo acusado de participar ou planejar golpe de Estado. Keep going, Mr. You were almost. Pessoal, ele está falando aqui, vou traduzir. A administração da esquerda no Brasil, elas não têm evidências exatas em mãos para dizer isso, mas acredito que está ansioso pela audiência que acontecerá no Congresso em 7 de maio, que é na próxima semana para a audiência dos Estados Unidos, no Congresso sobre censura do Brasil. Ele falou sobre a participação do Elon Musk, que forneceu mais informações sobre quais eram os detalhes exatos da censura, mas ele está ansioso para que um presidente, isso seja apenas para o público, como vocês sabem. A primeira alternativa do presidente foi censurada. A conta principal foi censurada e agora ele está usando uma conta de aliados
e para falar conosco, para simplesmente falar em uma plataforma de mídia social que é apenas para o público. A pergunta do presidente é o seguinte: o presidente pelo qual você está sendo culpado. Aí ele continua aí a narração que a gente vai fazer a tradução agora. Assassinated, sir. You're barred from running again for president. O senhor foi quase assassinado e também foi tornado inelegível. You're being investigated for allegedly participating in the January 8th riots, COVID mishandling, an alleged coup, and financial irregularities. Você está sendo investigado pelo 8 de janeiro por ditos crimes financeiros também. Many of your closest allies have been arrested and your passport has been confiscated, sir. Muitos dos seus aliados foram presos e seu passaporte foi confiscado. And yet you... Pessoal, ele trouxe aqui a questão, supostamente participado, né, aí do evento de 8 de janeiro, de um suposto golpe também, irregularidades financeiras, supostamente tornaria aí a audiência alarmante. Aí ele está trazendo sobre essas questões aí do suposto golpe e também da ação que teve aí no dia 8 de janeiro. Have the support of almost half the country, or about half the country, more or less. Você continua tendo apoio gigantesco no Brasil de pelo menos metade da população. My question to you, sir, is a difficult one. Looking back at all this, and I've asked the same question to another prime minister who's been on my stage, who's been targeted in a similar way. My question to you, sir, do you regret taking the path of becoming the president of Brazil, and do you regret any decisions you've taken since you became president? A pergunta... Pessoal, ele perguntou para o Bolsonaro, isso é alarmante, se o Bolsonaro, ele particularmente, pessoal, o Elon Musk perguntou para o Bolsonaro agora, você, senhor Jair Bolsonaro, se arrepende de ter se tornado o presidente do Brasil? O senhor se arrepende disso, Bolsonaro? O Elon Musk acabou de perguntar para o Bolsonaro. Vamos ver a resposta, pessoal. A pergunta dele é, o senhor se tem alguma dúvida, o senhor sente que foi um erro, talvez, de ter concorrido à presidência? Você sente algum remorso a isso? Ou algum remorso em termos de ter feito alguma coisa na presidência, baseado em todos esses fatos que ele acabou de relatar? Bem, primeiro eu cheguei à presidência com um telefone celular nas minhas mãos e um filho meu que foi meu marqueteiro. So he's saying that he basically got to the presidency solely by a phone on his hand, using social media, and one of his sons being his marketing leader, the person that was in charge of marketing his campaign through social media alone. Ninguém esperava no Brasil essa possibilidade, porque eu era apenas um deputado que não tinha um grande partido, não tinha fundo partidário, não tinha imprensa totalmente contra mim. Então, isso fez com que alertasse o que a gente chama de sistema no Brasil, para que não se voltasse, né, alguém com o meu perfil ser presidente do Brasil. So it wasn't really foreseen by anybody that he had a chance. It was really a lot of people discounted it, but a lot of people in the in the government and establishment in the system also started paying attention to what he was doing as a result of the attention he attracted on social media. Todas as acusações contra mim não passam de narrativas. Nada em contra, porque eu não cometi crime algum. Muito menos a tentativa de golpe. Everything he's been accused of is narrative building. He's never engaged in any such thing that he's been accused of, especially not the coup narrative that's been portrayed upon him. O 8 de janeiro, que aconteceu aqui, é parecido com o Capitólio dos Estados Unidos. Paderneiros que invadiram prédios públicos e não havia ali nenhuma liderança, nenhuma força armada, nada para justificar uma tentativa de golpe. So January 8th is very similar to the January 6th incident in the U.S., where it's really a disorganized crowd of people that serious organization or weaponry or whatsoever, just people that went to, they invaded it and destroyed it in some sense, but there was no level of organization that went behind this attempt, similar to January 6th.
nós fizemos ao longo do nosso mandato despertar a atenção do brasileiro, o que era política. O povo brasileiro vivia anestesiado, não sabia o que era política. Comigo, o povo começou a entender o que é a política, quais são as potencialidades do Brasil, e nós fizemos um governo que realmente deixou a maioria do povo brasileiro bastante feliz. So before Bolsonaro was president, there was a lot of people that weren't paying attention to politics in Brazil. It was a lot of people didn't pay attention before a lot of events took place. And when Bolsonaro took office in 2018, people did pay attention. People in Brazil are very political now. And he also says that people in Brazil were very, very happy with how he conducted himself in government. Tanto é verdade que nós continuamos arrastando multidões pelo Brasil, enquanto que o atual presidente não consegue 5% da quantidade de pessoas para botar nas ruas. Ou seja, há uma preocupação. I'll say it rapidinho. So he's basically saying, this is easy to see, because everywhere I go as president in Brazil, you see crowds, massive crowds that follow us everywhere across the country. Whereas the person in power now, the president now, can maybe gather at most 5% of what Bolsonaro gathers when he's going to different cities in Brazil. Pessoal, o rapaz que está fazendo a tradução em português, na verdade, traduzindo do português do Bolsonaro para o Elon Musk, ele perguntou ao Elon Musk, na verdade, se colocou que o presidente, o Jair Bolsonaro, ele atrai milhões de pessoas, né, milhares de pessoas nos seus eventos, enquanto o Lula, ele uma estimativa aí de 5% nas cidades que ele está indo. Aí vamos ver o que o Elon Musk respondeu ou deu a sua colaboração. Mr. President, you said at one of your rallies that you have, I'm going to read out the exact quote. I have 3 options for my future: getting arrested, killed, or winning. I'll continue the question after you translate, Mário. Então, presidente, ele está falando que antes da eleição você falou que tinha 3 coisas que poderiam acontecer com o senhor. Você poderia ser eleito, preso ou morto. Continue. The former Prime Minister of Pakistan was arrested weeks after joining my space. Obviously unrelated to the space, but related to the political targeting he was facing. O ex-primeiro-ministro do Paquistão foi preso no Paquistão semanas após participar desse mesmo space que o Mário está fazendo, não por causa do space em si, mas ocorreu o fato que semanas após o primeiro-ministro paquistanês participar, ele foi preso. Continue. I'm going to ask you a personal question, sir, that I asked the Prime Minister as well. Are you mentally prepared, sir, to be in jail? And what do you think is the likelihood that you'll either be, and I apologize for, again, a seemingly insensitive question, but that there'll either be an attempt on your life, or that there will be an attempt, or that you will be jailed, similar, as you said in your quote at a previous rally, sir? Pessoal, o Elon Musk, ele acabou de perguntar ao Bolsonaro, você está mentalmente preparado para ser preso? Você acha que existe uma probabilidade? Peço desculpas, senhor Bolsonaro, por essa pergunta tão insensível, mas será um atentado contra a sua vida ou haverá uma tentativa de você ser preso? No caso, ele perguntou ao Bolsonaro se o Bolsonaro teme pela sua vida entre morte ou no sentido prisão, pessoal. Ele entende que essa é uma pergunta bem sensível, ele entende isso, ele pede desculpas por isso, mas ele queria saber se o senhor, baseado no que o senhor falou no passado, se ocorresse alguma coisa, o senhor estaria preparado para talvez ser preso ou talvez também ocorrer um novo atentado na sua vida? Olha, a história do Brasil nos últimos anos... Pessoal, a menina aqui é boa na tradução. O rapaz fez a tradução e eu acabei de falar para vocês o que o Elon Musk perguntou ao Bolsonaro.
Vai compartilhando o nosso canal, pessoal. Está chegando a quase 40 mil inscritos. Estou com quase 2 mil ao vivo aqui comigo. Compartilha, se inscreva, que aqui a gente vai fazer a tradução dessa live incrível do Elon Musk com o Bolsonaro. Vai compartilhando e se inscrevendo. Tem se mostrado que as pessoas mais à direita, né, têm sido executadas aqui por ocasião de disputas. A mais famosa é de um ex-prefeito, Celso Daniel, em 2002. He's saying that there has been cases in the past where people, especially on the right, have been targeted, especially in ways that you have said, in murder. And one of these cases he's speaking about is a mayor in a small city of Brazil. His name is Celso Daniel. Pode continuar. O meu caso, a tentativa de assassinato minha, ocorreu em setembro de 2018. Nós não temos... entendo que a parte da Polícia Federal que investigou não quis chegar à conclusão de quem foi o mandante, que para nós daria para ser descoberto se a Polícia Federal, essa parte da Polícia Federal, fizesse uma investigação adequada. He's saying that the attempt on his life occurred in September of 2018, and the federal police that was put in charge of investigating the perpetrator and the motives and everything behind the attempt simply did not take the appropriate actions. And the president believes that things could have been truly resolved and cleared up for the Brazilian people. The agents who were in charge of this case did go about truly trying to understand what took place there. Mr. President, sorry, go ahead, sir. Pode continuar, presidente. As provas de possível interferência via censura têm que vir de vocês. Nós não temos como conseguir essas possíveis provas. He's saying that in terms of censorship, he just wants to say that in terms of censorship, it would have to come, the proof and the evidence of censorship would have to come outside of Brazil, because Brazil today doesn't have the mechanisms to uncover and produce the evidence of censorship in Brazil. Mr. President, it is hard for me to even believe what's happening right now, that a former president of one of the largest democracies. Gente, que bonitinho, ele chamando Jair Bolsonaro de presidente, gente. Que bonitinho, o Elon Musk. Ai, eu tô admirada, gente. Vai compartilhando o canal, vai se inscrevendo. Ele chama toda vez aqui, né, falando inglês aqui, Jair Bolsonaro de presidente, pessoal. Cannot even join a space without being censored, and took him half an hour to be able to join a space through an alternative account. This is the former president of a democratic or allegedly democratic country. I'll still call it a democracy at stake. So my question to you, sir, is what is your warning? What is your warning to the largest democracy in the world, the United States, if the censorship there continues and goes down the path of Brazil? Ele está falando que para ele é quase chocante ver que Pessoal, ele está falando que o Brasil, é difícil para mim acreditar no que está acontecendo agora, que um presidente, na verdade, que tem uma das maiores democracias, né, no caso Jair, continuar, pessoal, no sentido como está o Brasil, que é difícil no Brasil descobrir, produzir evidências de censura no Brasil. E aí vamos ver o que ele está falando. O presidente de uma nação tão grande como o Brasil teve com a censura que está passando, teve tanta dificuldade para entrar no Space hoje, entrar numa conta alterna, e para ele é chocante, ele nunca imaginou que ia ver isso. Ele queria saber se o senhor vê alguma coisa paralela com os Estados Unidos, qual o seu aviso para os Estados Unidos em relação ao que o senhor está passando e o que o Brasil passa hoje. O que a gente espera nesse trabalho feito pela Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Americano se aprofunde as investigações junto a outras plataformas também, não apenas o X ou o Twitter. É isso que a gente espera para poder realmente parti-lo, né? Para uma situação onde a liberdade de expressão seja respeitada aqui no Brasil. He's saying that beyond just X and the investigations that are occurring now as a result of X being public,
about what's going on in censorship in Brazil. He hopes that other platforms in Brazil that have also faced censorship as a result of the government in Brazil also come public, and we can learn about what's going on in these other platforms as well. Pode continuar, presidente. Nós temos exemplo do passado, por exemplo, Jason Miller, assessor de Trump, após ele falar no CEPAC dos Estados Unidos, foi detido no aeroporto. Temos também o jornalista Sérgio Tavares, português, que foi detido em 25 de fevereiro no aeroporto aqui de São Paulo, para que se evitasse, no mínimo, que ele fizesse a cobertura desse ato fantástico que foi feito na Avenida Paulista aqui, com quase 1 milhão de pessoas presentes. So he's saying that there's been cases of foreigners in Brazil who have faced problems by going to Brazil. One example is current Trump advisor Jason Miller, who went to Brazil for CPAC in September 2021, and he was briefly detained at the airport in Brasilia on his return to the United States, being questioned about whatever involvement he might have with supporting Bolsonaro or Trump in Brazil. And there was also another Portuguese journalist from Portugal named Sérgio Tavares, who was stopped at the São Paulo airport to come as a journalist to cover the pro-Bolsonaro rallies that have been happening in the last few months. And these are two cases, just so you see that, you know, this is beyond Brazilians. This is happening to people outside of Brazilian and non-Brazilians. Mr. President, how far? So I'm going to read out a quote. Pessoal, o Bolsonaro falou sobre a situação aí do Sérgio Tavares, o que aconteceu no evento, né, na manifestação que teve em São Paulo, e de acordo com o que o Bolsonaro falou, o tradutor falou para o Elon Musk, e agora o Elon Musk vai responder, tá bom? A gente está falando com o Bolsonaro, com o tradutor tanto do português quanto do inglês, e também com o Elon Musk. Aquilo que o tradutor não está fazendo, eu estou aqui dialogando com vocês, estou fazendo a tradução ao vivo, tá, pessoal? Vamos continuar. By Elon Musk, quote, "We need to get our employees to a safe place. Otherwise, I'm not in a position of responsibility. Then we will do a full data dump. They have been told they will be arrested." So essentially, Elon's saying that he needs to get his employees in a safe place, or they will be arrested. How far could Elon go in his fight against censorship, especially with the risk of X being completely banned in Brazil? We're already seeing this space being blocked in Brazil, as you personally experienced. Ele falou que o Elon relatou que os empregados do X no Brasil correm, né, esse risco do que está acontecendo agora, e que através de proteger e conseguir levar a segurança a esses empregados, ele levaria a informação à tona do que está acontecendo no Brasil. Como que o senhor vê isso e até onde o Elon Musk pode ir nessa briga pela liberdade de expressão no Brasil? Eu acredito, como eu disse, esse depoimento de alguns brasileiros e do próprio jornalista Michel Schellenberger, no dia 7 agora, nos Estados Unidos, bem como a possível ida do Elon Musk para também testemunhar o que ele vê com provas, o que está acontecendo na liberdade de expressão no Brasil. He's saying that what he sees as most important and the most likely and possible scenario here for Elon is to join individuals such as Michael Schellenberger and other people that have been investigating and covering the issues in Brazil to go and testify and bring information potentially through the U.S. Congress. That is most likely the safest route to get this done that he thinks of at this time. Mr. President, you mentioned other social media companies, and I'm going to read out some revelations from the Twitter files on that. But before doing so, going back to Elon, there is a criminal investigation into Elon. His employees are being targeted. Even people that are joining this fight, like myself and other panelists on stage, are being included in the investigation. And I've pinned the tweet in which I'm personally being an Italian citizen just for hosting the space. How far do you think the censorship is going to go? And what do you think will be the outcome of this investigation into Elon, myself, and others? Então, pessoal, o negócio está ficando mais estreito.
vai dando like aí, a gente está com mais de 2.500 pessoas ao vivo aqui. Ao mesmo tempo que vocês dê o like, vão dando like, vai se inscrevendo no nosso canal. O Elon Musk, pessoal, olha só, ele está investigando as questões que perpassam ao Brasil. Mas antes de voltar, há uma investigação criminal sobre Elon, seus funcionários estão sendo alvo, até mesmo de pessoas que estão se juntando a essa luta, como eu e outras pessoas, né? Em fase de inclusão na investigação. Vou apenas hospedar o espaço até onde você acha que a censura irá, até onde a censura vai direcionada ao Elon Musk e todas as pessoas. E aí a gente vai continuar aqui, pessoal. Deve saber, agora, com tudo que ocorreu nesses últimos tempos com o Elon Musk e o Brasil, pessoas como o Elon Musk, inclusive o Mário Naufal, ele, que está fazendo esse space, são incluídos como investigados no Brasil. Ele quer saber até qual nível, até qual limite, se tiver qualquer limite, na sua opinião do senhor, da censura, ou até onde vai essa censura se pessoas como o Elon Musk e o Mário Naufal podem ser incluídos em investigações no Brasil. Olha, o que eu vejo, eu mesmo, né? Nós temos tremenda dificuldade para termos liberdade de nossas opiniões aqui no Brasil. Esse depoimento no Parlamento Americano, dia 7, com brasileiros, né, como Paulo Figueiredo, talvez o Alan, entre outros, possam realmente trazer luzes para essa questão da falta de liberdade no Brasil. E a gente espera que o Elon Musk realmente apresente essas provas de interferências e censura no Brasil que tem influenciado na vida de todos nós aqui. So he's saying that there's Brazilians who will be attending this censorship hearing in the United States and Congress here next week, including journalists such as Paulo Figueiredo, potentially Alan dos Santos. So their testimony will be very important for the world to see what's going on, and maybe we can see where the limits in Brazil go from there. But he doubled down also in saying that Elon Musk's revelations to the world via U.S. Congress or via other methods will be most likely the most essential piece here to see what the next steps will be in the Brazil censorship crisis. Mr. President, you talked about other social media companies. Well, journalist Michael Schellenberger, in the Twitter files, he put out the following. They revealed that Google, Facebook, Uber, WhatsApp, and Instagram betrayed the people of Brazil by providing Brazilian government with personal registration data and telephone numbers without a court order, allegedly violating the law. Have the other social media companies done anything to fight censorship, or is Elon leading that fight alone? O Mário disse que o Michael Schellenberg, o jornalista, no Twitter Files, revelou que outras empresas, como o senhor mencionou, outras empresas de mídia social, aí, Instagram e outros, revelaram informações privilegiadas sem pedido da justiça no Brasil, como telefones, informações privadas no Brasil. O senhor vê o que essas empresas têm feito ou fizeram qualquer coisa em relação ao que em comparação ao que o Elon fez, ou como que o senhor vê a atuação dessas empresas de mídia social no Brasil que não são fora o X? Pessoal, na verdade, o Elon Musk perguntou esses jornalistas e outras pessoas, o que ele quis dizer? Vou fazer aqui a tradução ao pé da letra, né? O jornalista, assim como algumas plataformas, Facebook, WhatsApp e Instagram, traíram o povo do Brasil ao fornecer ao governo brasileiro dados de registro pessoal e números de telefone, sem uma ordem judicial, supostamente violando a lei. E aí ele trouxe essa reflexão, que muitas plataformas deram dados que não deveria dar, sem uma ordem judicial, e acabaram violando algumas leis aí sobre a questão de mídias sociais. As empresas podem ter sido pressionadas a aceitar certas determinações, censurando a todos aqui no Brasil. E repito, a censura caiu basicamente em cima da direita no Brasil. Quem estava do meu lado foi censurado. Temos dezenas de exemplos nesse sentido. So he's saying that
the the social media companies could easily have been pressured by the courts to do acts that you just listed there. So it's hard to say exactly, but it's certain. One thing is certain is that the people that have been targeted in Brazil have always been people on the right side of the political spectrum. Pessoal, coloca aí nos comentários a cidade de vocês, o estado de vocês, o país de vocês e o nome de vocês. A gente está ao vivo com mais de 2.500 pessoas, mas está faltando like, está faltando colocar o nome de vocês, a cidade, o estado, o país de vocês e principalmente o compartilhamento do nosso canal. A gente está batendo quase 40 mil inscritos nesse canal. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. A gente vai continuar, mas ao vivo aqui, fazendo a tradução daquilo que não está sendo traduzido. E principalmente, pessoal, dê o like e o compartilhamento do nosso canal. And do you think, you did mention that people that were targeted were people on the right. There's a lot of allegations of censorship even when you were president, sir. So my question to you is, as Elon said, is this an issue of the right versus the left, or is this an issue of systematic centralization of power leading to censorship that could be abused by either the right or the left? So censorship is a bipartisan issue. Would you agree, sir? That is currently being abused by the left for now. Ele falou que houve censura na época, quando o senhor era presidente ainda. Ele quer entender se o senhor acredita mesmo que a censura é uma censura partidária que busca, né, atender só um lado político, ou se a censura existe para todos os lados, mas somente a esquerda tem monopolizado a censura porque está no poder e está indo atrás da direita nesse momento. Olha, a grande imprensa tradicional, a grande maioria dela é favorável à esquerda. Para nós sobraram apenas as mídias sociais. E para nos calar de vez, desgastar pessoas na política da direita, nós entendemos que a censura se fez presente desde antes das minhas eleições, desmonetizando páginas, derrubando páginas e até constrangendo as pessoas com visitas do parte da Polícia Federal. So he's saying that the Brazilian media itself, the establishment media in Brazil, has always been a partner of the left, which remains, for the right, the only thing that they have to counter that is social media. But before he was ever president, there was already censorship happening in terms of his followers had their pages demonetized, and these things happened before even his presidency. And now we, even during his presidency, now after his presidency, the federal police have paid visits to several of his followers and supporters. I'll add some context. He didn't say this, but I'll just add context for you. The raids that have been happening on people in Brazil on the right were happening while Bolsonaro was also president. Just so you understand, this hasn't started after Bolsonaro left the presidency. This started before, during the Bolsonaro presidency, the raids and all those things. Eu entendo aqui que essas provas tem que vir de vocês. Nós não temos as provas aqui. Temos o sentimento do que aconteceu. As provas vêm, no meu entender, virão do parlamento americano, dos testemunhos das pessoas, em especial aí do nosso Mitchell Schellenberg e do próprio Musk, caso ele vá depor no parlamento americano. He reiterated that, it's very unlikely that Brazil itself, or within Brazil, the evidence of the censorship will be uncovered and produced. So the hope of Brazilians really is coming now to people like Michael Schellenberger and Elon Musk and through the U.S. Congress to testify and bring this information to light. That is the only mechanism that he sees available for this information to be public. Mr. President, my next question for you is about you being ineligible to run for president again. Sorry for being kind of distracted. I'm facing a lot of issues in the space. Just for the audience again, tell you how difficult it is running the space. The space is being censored live, and the former president is joining from an alternative account. No need to translate, Mario. He's joining from an alt account, and it took us more than half an hour to get him on stage, even trying different accounts. That's the level of censorship we're facing. And we're talking about the fourth largest democracy. Well, in the largest democracy, the US, remember, Trump himself
was censored from Twitter as well. Don't forget that. And we've talked about other political leaders in other countries being censored who have been fighting for free speech in multiple countries. Mr. President, you're ineligible. You're unable to run for president again at the next election. Is there any way you can actually reverse that ban from running for president? And if not, how will the next presidential election look like if you're not able to run? A próxima pergunta, presidente. Caramba, gente! Olha o que ele perguntou pro Bolsonaro, gente. Quem quer saber? O que ele perguntou Elon Musk para o Bolsonaro? Ele disse: você não pode concorrer à presidência novamente na próxima eleição. Existe alguma maneira, presidente Bolsonaro, de realmente reverter essa situação e de você concorrer à presidência? E se não existir, como será a próxima eleição eleitoral? Existe a possibilidade da sua mulher ou alguma pessoa ligada ao senhor, né, concorrer? E aí, pessoal, vamos ver o que Bolsonaro respondeu. Vamos lá. Sobre sua elegibilidade agora, né? Ele quer saber se há alguma forma de reverter essa inelegibilidade que o senhor tem para concorrer para presidente, e caso isso não possa ser revertido, como o senhor vê a próxima eleição presidencial agora que vem em 2026? Como que iria ocorrer essa eleição presidencial caso o senhor não possa concorrer? A minha inelegibilidade veio porque eu me reuni com embaixadores aqui no Brasil. Foi uma resposta que eu dei ao próprio presidente do TSE à época, que 2 meses antes havia se reunido com embaixadores também. Não justifica essa reunião com embaixadores a minha inelegibilidade. Que nenhum motivo. O motivo, do meu entender, não tem peso nenhum, mas o TSE, a Justiça Eleitoral aqui é partido. No momento, a maioria são integrantes, são partidários. So he's saying that... Existe a possibilidade de reverter a elegibilidade, no meu entender, no momento é via Parlamento Brasileiro. He's saying that he became ineligible as a result of meeting with ambassadors in Brazil. It was due to meeting with ambassadors, the Electoral Court turned him ineligible, which doesn't make any sense in his view. But that was the reason. Casas Bahia apresenta Dedica. No Dia das Mães eu dou a dica pra família do que eu quero ganhar dessa vez. Todo dia solta uma indireta. Dedica, fala que a geladeira já tá velha. Dedica, vai no F, tira print e manda a tela. Dedica, celular quebrou a tela. Dedica, escova secadora tá. Siga a dica de quem sempre se dedicou a você no site do M ou na loja. O presente do Dia das Mães está na Casas Bahia. Dedicação total a você. Audience. I've faced a lot of craziness hosting these spaces, from covering a mutiny in Russia to covering a prime minister that's being targeted and that was, fearing his life, Prime Minister of Pakistan fearing his life, to having Hunter Biden, the son of Joe Biden, on stage, to covering the wars. I've had a lot of crazy moments, and this is definitely one of the top ones. Everyone in Brazil can only join this space through VPN, and now even VPNs are being blocked in Brazil. So make sure everyone in the audience, please retweet the space and say that you need a VPN to join the space if you're in Brazil. That's the level of censorship we're facing. Mario, if you could say this to the audience, please, sir, and then I'll ask Mr. President another question. Go ahead, Mario. So, o que o Mário disse, isso é para o pessoal que está ouvindo, não para o presidente, é que ele já passou muitas situações estranhas e malucas, vamos dizer, entrevistando autoridades de outros países, fazendo cobertura de outros eventos pelo mundo, como na Rússia e no Paquistão, mas é um dos eventos mais estranhos e fora do normal que ele está observando hoje, é que não só no Brasil as pessoas estão precisando usar VPN para entrar nessa transmissão, como as pessoas que já têm VPN no Brasil estão relatando que não estão, nem com VPN estão conseguindo entrar. Então, o Mário dizendo que é provável que até VPNs estão sendo derrubados no Brasil. E se esse é o caso, o seu caso, alguém que está ouvindo está com dificuldade de ouvir ou está com problemas de VPN,
VPN, por favor, tweete essa informação e avise a gente aqui o que está ocorrendo com a sua situação. Mario, go ahead if you want to ask your question. Yeah, and Mario, I'm starting to send you, just make it easier for you. Any question I ask, I'm just sending it to you via DM on WhatsApp to make it easier for you. Thank you. Yeah, so that's the next question. It's not been too easy. No problem. Thank you. A journalist, Michael Schellenberger, said the following, and he's been very, very vocal about censorship in the US and, of course, in Brazil. He said the following: at the moment, Brazil is not yet a dictatorship. It still holds elections, and the Brazilian people have other means at their disposal to confront authoritarianism. But the federal Supreme Court and the Superior Electoral Court are directly interfering in those elections through censorship. So, Mr. President, if we continue going down this path, and if this does not change, if there's no change in Brazil, and if everything continues as it has been over the last few weeks and months, and even years, how will Brazil look like in the next 5 and 10 years? Even 1 or 2 years, let alone decade. Então, presidente, a pergunta dele é baseada no que o Michael Schellenberg disse, que ele falou assim, nesse momento, o Brasil não é uma ditadura plena. Ainda tem eleições e as pessoas têm outros caminhos e meios à sua disposição para enfrentar o autoritarismo. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos e o TSE também estão diretamente interferindo nas eleições através da censura. Se continuar nesse patamar, o que o senhor vê vai acontecer ou pode acontecer com a democracia no Brasil? Olha, a nossa democracia está ameaçada há algum tempo. Algumas autoridades do Brasil dizem que infringiram leis para salvar a democracia, entregando, ou melhor, elegendo, né, uma pessoa que tem uma vida bastante voltada, com muitas amizades com ditadores pelo mundo todo, que é o atual presidente da República. So Brazil's democracy has actually been under threat for a while now. We've seen these acts continuously taking place in Brazil. And, the current government in Brazil, especially speaking here about the executive power in Brazil today, have very affinity and friendships with a lot of dictatorships around the world. And these are some examples I can name here for you to know is, Venezuela, Nicaragua, Cuba. These are friendly regimes currently with the Brazilian government. So Brazil's democracy has been under threat for quite some time. And I've got just some more information here I just received. I'm going to send it to you now, Mario. This is pretty crazy. Someone just sent me through that information, and we're going to be tweeting it. This is crazy. So I'm going to read out the exact tweet. At the time of the current space with President Bolsonaro and myself, the Kaspersky website shows intense cyber attacks on Brazil in real time. This places Brazil and the USA among the 3 most attacked countries right now as we speak. So there's a massive spike in cyber attacks, intense cyber attacks in Brazil. And I want to remind the audience, the former president of the fourth largest democracy, is currently using Elon's Starlink to access this space. Another example of Starlink playing a role, not only Twitter, X, but also Starlink playing a role in fighting censorship. Again, President Bolsonaro said it himself at the beginning of the show. He is using Starlink to access this space, to be able to speak on a social media platform. Mario, please translate this for the audience before I ask my question. But this is crazy. Isso é uma outra informação que o Mário quer que eu passe aqui para o público que está ouvindo. Ele acabou de receber informações que, nesse momento, durante essa live, no X, o site Kaspersky está mostrando intensos ataques cibernéticos no Brasil, nesse exato momento ocorrendo no Brasil. Isso coloca o Brasil e os Estados Unidos entre os 3 países mais atacados no momento, no mundo, em termos de ataques cibernéticos ocorrendo no Brasil. Essa informação que o Mário Naufal acabou de me passar do site Kaspersky, e ele lembrando também para o público que está ouvindo que o presidente do Brasil está usando Starlink para poder acessar essa live. Go ahead, Mario, if you want to ask your question. Yeah, of course. And just more information that anyone listening right now from the media, anyone that has a big following, use your platform. I don't care if it's YouTube, I don't care if it's X, I don't care if it's a TV station or radio station, to broadcast this, because I want to mention something. I actually agree
with a lot of President Lula's policies and stances from a political perspective, and I disagree with a lot of stances of President Bolsonaro. That's me having an opinion, as with everyone else in this space. But I am doing this because I'm against centralization of power and censorship. So I think no matter what your political position is, censorship should never be okay. And we're seeing the ugly side of it right now. Mario, please translate this and I will ask my question right after. I apologize for being so passionate. De novo, isso é para o público ainda, a pergunta não veio, mas ele está falando que ele está pedindo para as pessoas que têm, jornalistas, pessoas que estão acompanhando essa live, que têm uma audiência, seja para o YouTube ou por outros canais. Pessoal, eu estou acompanhando aqui ao vivo, tá bom? A transmissão, aquilo que o rapaz não conseguir traduzir de forma fidedigna e íntegra, eu vou fazer a tradução para vocês, tá bom? Continue aqui, vai compartilhando e vamos continuar aqui na transmissão ao vivo do Elon Musk com o Bolsonaro. Que distribui essa live, passa essa live adiante para as pessoas poderem ver e acompanhar. E o Mário Naufo mesmo acabou de dizer que ele, pessoalmente, tem até visões, né, que ele se alinha politicamente em várias coisas com o presidente Lula e discorda com o presidente Bolsonaro, mas ele acha um absurdo que o fato que ele tem o direito de ter uma opinião. E o mais absurdo dessa questão não é uma questão partidária, uma questão de não concordar politicamente com alguém, mas a questão da liberdade de expressão que está em jogo. E ele acha que isso que tem que ser, a batalha tem que ser nesse caminho, não em termos de briga partidária. Go ahead, Mario. Thank you. My question here to the president. I'm going to read out a quote from Elon. And by the way, just for the record, Elon was on our space about 2 weeks ago talking about censorship in Brazil. And ironically, that space also crashed. So you could, put your conspiracy hat on for that. But he said the following: the final straw in terms of censoring X, the final straw is when we were given demands to suspend journalists and sitting members of parliament. And moreover, we could not tell them this was at the behest of Moraes. So X had to ban those people, and they couldn't say that Justice Moraes was the reason they were banned. They had a request from Justice Moraes and the Supreme Court to ban those accounts. They couldn't even disclose that. We had to pretend it's because of our rules of service, of breaking our rules of service. That was the final straw, and we said no in response to Supreme Court Justice Alexander de Moraes, who then initiated an investigation into Elon for allegedly conducting, quote, a disinformation campaign and obstructing Brazilian justice. So de Moraes also accused Musk of inciting and being part of a criminal organization, citing his actions as a threat to Brazilian democracy. And he obviously threatened to ban X. My question to the president, and I want him to speak directly to Elon. What the Supreme Court in Brazil and the government in Brazil and their attempts to censor, and how far can Elon go in this fight? Então ele está falando outra frase aqui do Elon, que, né, o que o Elon falou semanas atrás, que a última gota para ele foi quando eles receberam demandas para suspender jornalistas e membros do parlamento brasileiro, e também eles não podiam falar que essas demandas estavam vindo diretamente de Moraes. Eles tiveram que fingir que eram as regras do Twitter que estavam cumprindo. E essa foi a última gota, e ele disse não. Em resposta, o ministro iniciou a investigação contra o Musk por conduzir uma campanha de desinformação e obstruindo a justiça brasileira. E ainda que o Moraes acusou o Musk de incitar e participar de uma organização criminosa, e citando que as ações dele tinham ameaçado a democracia brasileira. E o que o Moraes também ameaçou o X. A pergunta dele é: até o que o senhor acha do que o Elon Musk disse? Qual a sua visão do que o Elon Musk tem dito, o que tem feito? E até onde o Elon Musk pode lutar, mesmo através aqui dos Estados Unidos, até onde ele pode, qual o limite, se tiver qualquer limite que ele pode fazer para lutar contra isso? Quando o Elon Musk esteve no Brasil em 22, eu chamei de mito da liberdade. Não justifica, no meu entender, uma acusação dessa contra o Musk, buscando aí atingir a soberania brasileira
e botaram fim em nossa democracia, porque com censura não há Starlink, não há liberdade de expressão, não há democracia. He's saying that, you know, when Musk visited Brazil a few years ago, when he was still president, he called Elon Musk the legend of free speech, legend of liberty, a liberty, freedom-fighting legend. And, you know, this is everything that Elon just said there is clear proof and shows that you can have democracy in these situations. If you ban companies such as Starlink or even X or companies like this from a country because of disagreements, as Elon just listed there, as he explained, you can have a true democracy or a free country. Mr. President, the question I have for you is a bit of a difficult one for you. President Lula was unable to run for president when you were running for president because he was imprisoned for alleged corruption. The investigation that led to his conviction was headed by Judge Sergio Moro, who then became your Minister of Justice. President Lula was then released. Let me send you that question, Mario. President Lula was then released from prison after less than 2 years, following a Supreme Court decision under Chief Justice Diaz Toffoli, who was appointed by President Lula himself. My question to you here is less political. Are we seeing a struggle between both the left and the right to have more control of the Supreme Court? And are both sides abusing power and censoring because the Brazilian system itself is broken? Or in your opinion, is this purely a political issue on the left? Is it an issue of both the left and the right? Or would you say it's an issue of only the left? And I hope your answer would be that it's an issue that applies to both sides. Então, presidente, ele está falando aqui que o Lula estava inelegível quando o senhor foi preso por corrupção antes de concorrer para presidente. A investigação que chegou à prisão do Lula foi liderada pelo juiz Sérgio Moro, que depois virou seu ministro da Justiça. O Lula foi solto depois de menos de 2 anos, seguindo a decisão aqui que ele fala que foi do Dias Toffoli, mas eu creio que do Fachin, mas ele disse Dias Toffoli aqui, que foi indicado pelo Lula, pelo próprio Lula. Você está vendo uma disputa, uma briga entre a esquerda e a direita pelo controle da Suprema Corte? E a outra pergunta é, os dois lados, na sua visão, os dois lados, a direita e a esquerda, estão abusando o poder de censura, porque o sistema brasileiro não funciona, ou o senhor acha que é uma questão partidária só de um lado que vai atrás do outro lado? Olha, a Suprema Corte brasileira tem um forte viés político, que indica as pessoas para compor a Suprema Corte são os respectivos presidentes da República daquela época. Então, isso, no fundo, sempre uma pequena quebra de isenção no tocante a isso aí. E nós sabemos aqui no Brasil que a Suprema Corte, a grande maioria dos ministros foram indicados pela esquerda e influenciam nesses julgamentos. So you're saying that the Supreme Court has had a strong political bias in Brazil, and it's been very clear here over time that politics has played a clear role in the Supreme Court. And to your point, as regards to the members of the court today, the large majority of the members that are there now in the Supreme Court were appointed by former left-wing presidents. So that is an accurate assessment of the situation. Mr. President, we do have U.S. congressmen in the audience right now listening. Congressmen who have been vocal against censorship in the U.S., who some of them we've had on stage. They're listening to the space live right now, and I'm sure many will listen to the recording. What is your message, sir, to these lawmakers of the largest democracy in the world, the United States of America? Ele está dizendo que, nesse momento, tem membros do Congresso americano que estão ouvindo esse space. Tem gente ouvindo. São deputados que são bem opostos e falam contra a censura nos Estados Unidos de forma bastante direta. Pessoal, na verdade, ele está falando que eles estão ouvindo agora e vão, na verdade, estão ouvindo essa live ao vivo
E qual é a mensagem para esses legisladores da maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América, uma chave, no sentido... Qual é a sua mensagem para essas pessoas que estão aqui ouvindo, de fora do Brasil? Direta, constantemente. Qual que é a sua mensagem para esses deputados americanos da maior democracia do mundo aqui, que estão ouvindo a gente? Gente, eu tô boa na tradução. O tradutor traduz, mas eu traduzo antes e a gente incrementa aí. O negócio é a gente não perder os detalhes, né, pessoal? Pessoal, vai compartilhando o nosso canal. Estamos com mais de 2.500 pessoas ao vivo. Batemos 40 mil inscritos. Vamos bater mais de 42 mil pessoas inscritas. 42 mil pessoas inscritas nesse canal. Chegamos a 41 mil hoje, agora, pessoal. Vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vamos continuar aqui. Olha, os Estados Unidos têm uma grande influência pelo mundo. E nós sabemos que aí, ainda, né, a liberdade de expressão existe e vocês realmente são democratas. Eu quero dizer que continuem, participe desse evento no dia 7 de janeiro e colabore com as investigações para que a censura deixe de existir no mundo. Porque sem democracia, né, sem liberdade de expressão, não há democracia. He's saying that the U.S. is, a beacon of freedom in the world and a true free democracy. So his recommendation to the U.S. congressmen who are listening is to continue to fight and to, if they can, attend the hearing that will be taking place next week, May 7th, I believe, Tuesday, to continue getting this message out and learning more about what's going on in Brazil, because freedom of speech and liberty is essential for free countries and democracy. Mr. President, can you give us examples of how, and first, I do want to mention another thing, to make this space even crazier. The former president is actually joining us while being hospitalized. The team is posting videos of the president speaking on an alternative account. For anyone that doesn't know, including the congressman in the audience, the former president is actually using an alternative account to speak because he couldn't join from his main account and his other alternative account, to show you the level of censorship. But they have posted videos of him speaking on the space while being hospitalized. You can see the tube coming out of his arm. So I just want to thank the former president for not only joining while being censored, but also joining while being hospitalized. If you could please thank the president for that and mention that for the audience, Mario. And then my question is a very short question. I can add it as well. Mr. President, can I translate that first, real quick? Sure. Então, primeiro, presidente, ele quer agradecer ao senhor pelo fato que o senhor está nessa live, não só pela censura que o senhor passou para poder participar disso, mas como a situação que o senhor também foi hospitalizado hoje e teve esses encontros médicos, e que o senhor participou dessa live. O Mário Naufal quer agradecer muito que você fez isso, e ele tem uma pergunta agora que eu vou traduzir. Go ahead, Mario. Mr. President, and I do want to ask Congressman Gustavo a question shortly as well, and Congressman Eduardo, the president's son, a question. But Mr. President, the way your allies are being targeted, it's hard to say it's not politically motivated, even though I try not to take sides. Can you give us some examples of how you, your family, your allies, and your supporters are being targeted and censored, just to give an idea of the global audience and the American audience listening right now and other democracies listening right now of what censorship and what centralization of power looks like? Ele está dizendo que, na visão dele, é praticamente impossível negar que, de fato, a censura está sendo bastante partidária no Brasil. Ele não consegue negar isso e, de fato, é o que parece que está ocorrendo. Ele queria saber se o senhor poderia relatar exemplos específicos do que tem passado, o que essas pessoas que estão sendo perseguidas ou censuradas no Brasil, o que elas estão passando hoje. Olha, como eu disse, a imprensa tradicional é de esquerda no Brasil, em sua grande maioria. Para nós sobrou apenas as mídias sociais. E as pessoas influentes do meu lado, quase todas foram censuradas. Então, temos vários exemplos disso aqui no Brasil. Como, por exemplo, pega-se um grupo de empresários conversando reservadamente e daí resolve acusá-los de golpistas. E ali havia um empresário que tinha
uma página com 10 milhões de seguidores, bastante influente no Brasil. Então, conseguiram, ao censurar essa página, tirar esse empresário, não tem nada, nunca foi golpista na vida dele, mas conseguiu tirá-lo do ar. E, assim sendo, inibe os demais empresários a participar, inibiu, né, a participar das eleições. Isso daí, obviamente, só pesou para um lado aqui no Brasil. So he's saying that, as he mentioned before, the traditional media is on the side of the left, which means that social media is the only mechanism the right has. Most of the people on the right who had very successful social media accounts to push the conservative message, they were censored, they were removed, they were banned. So that's what he mentioned before, but he added on to say that there's even been Brazilian businessmen, people that were his supporters, that were businessmen, who they themselves were targeted during the election process through their social media pages or through their private messages between themselves. So there's cases of even people beyond social media, people that are regular businessmen who just tend or follow or support one side, being Bolsonaro's side. They were targeted by simply exchanging private messages with each other, and their social media and other mechanisms are also removed. My next question for you, President, and I've got a president for Congressman Gustavo afterwards, but I've got a question for Congressman Gustavo. But Mr. President, the question is for you. I want to openly invite sitting President Lula in a very civil conversation, either with me or with another guest, former President Bolsonaro, if President Lula agrees, which I doubt he will, but I'm going to give it a try. But first, I want to give an open invitation live on stage here for President Lula to join me in a one-on-one conversation to get his side of this argument. I'd love to always hear both sides on any argument there is. That's what we stand for in this space. So, Mr. President, President Lula, this is an open invitation for you, sir, to join me here on stage to get your take on the same questions that I have. And my question here for President Bolsonaro and Congressman Gustavo. I'll ask Congressman Gustavo first and then get the president's thoughts on it. Congressman Gustavo, we have seen a release of documents by Jim Jordan and the House Judiciary Committee concerning the censorship in Brazil, and especially on X. They included 28 orders issued by Moraes to X, both in Portuguese and English, alongside 23 additional orders that don't have translations. And there's another 37 orders issued by the Supreme Electoral Court of Brazil. They highlight the Brazilian government's actions to censor 300 accounts, including Mr. Bolsonaro, President Bolsonaro's account, and other journalists, including Paulo Figueiredo Filho and of course, Alan Dos Santos, which also helped us organize this space. I want to get more, if you can give us a bit of an overview, Congressman Gustavo, about this document release by Jim Jordan. And then I'd love the president's thoughts on this data dump. But first, Gustavo, I'd love your take on it. If you can give us an overview of this document release and what it included and your thoughts on it, sir. Oh, sure, I can do that. But firstly, thank you, Mario, for giving us the platform to shed some light to what's going on in Brazil. We haven't had this opportunity lately, and we were, quite honestly, we were about to lose faith that something could happen. And so I thank you very much, and thank you for having me here on your space. Ever since these files came out publicly, and everybody in Brazil started to understand what was going on, as one of the biggest scandals in our judiciary system in the history of our country, a lot of things have happened. People who did not believe that could be happening and thought that we were all just a bunch of conspiracy theorists and radical and whatever other adjectives the legacy media uses here. Now there is a consensus in Brazil that we are no longer a democracy. I've heard you say, I think 4 or 5 times, that Brazil is the 4th largest democracy in the world. I think actually we went from 4th to 3rd, but the 3rd largest dictatorship in the world. You cannot have a democracy when you don't have freedom of speech. The foundation, the most important pillar of a democracy is for people to be able to give their opinions without the risk of being arrested or having their houses raided by the federal police.
like you already know. And ever since these decisions from de Moraes came out. Pessoal, vai compartilhando o nosso canal, vai se inscrevendo. Estamos com mais de 2.000 pessoas ao vivo. Compartilha o nosso canal, vai se inscrevendo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vai se inscrevendo, pessoal. Vai compartilhando e amanhã eu vou postar aí a live completa com a tradução. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Graça e sabedoria. Amo todos vocês. Vai compartilhando e se inscrevendo neste canal.